começando mais um Café com Letras, como sempre, direto da Casa de Leitura do nosso Legislativo Caxiense. E o convidado de hoje, o escritor Robson Ramos Stumpf, ele que nos traz a obra Possessão, a ponte entre a vida e a morte. Tudo bem, Robson? É um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, é um prazer meu estar aqui. Obrigado pelo convite, pelo espaço para divulgar minha obra. A obra é uma trama longa, estamos falando de um livro de mais de 300 páginas e que estabelece um antagonismo. Quer dizer, até que ponto aproveitaríamos só a questão material ou valorizaríamos ainda mais o ser, as relações afetivas, o lado humano da vida, como muito se fala hoje em dia. Há um protagonista, o Leandro, que passa a ser de uma forma ou outra assombrado por espíritos de familiares falecidos que começam a se problematizar em outro plano do porquê que desperdiçaram tanto tempo com interesses materiais. E aí, enfim, a trama vai ganhando uma certa complexidade e que eu gostaria já começar debatendo contigo o porquê dessa escolha, desse antagonismo e como é que funcionou a construção, porque em dado momento, para quem for ler o livro, os diálogos entre quem está vivo e quem está morto vai também se confundindo, inclusive de uma forma proposital, né? Exatamente. A intenção deste livro, da história, é trazer que nem você falou, o antagonismo do lado material com o lado afetivo, com as relações humanas. E até uma jogada que eu fiz com o nome, porque quando a gente fala em suspense, possessão, nós pensamos em alguma coisa mais sobrenatural, que tem este lado, porém o grande enfoque do livro é justamente nas possessões que as pessoas possuem, que é a parte monetária. Muitas das pessoas não se preocupam tanto com a relação afetiva e querem ganhar dinheiro. E é um dos focos que esse livro aborda bastante, justamente porque alguns dos crimes que começam a acontecer na trama foram causados por pessoas que possuem interesses financeiros, não prestando atenção alguma no lado afetivo, se a relação está bem construída, se a relação precisa sofrer alguma manutenção. Claro, aquela questão gananciosa, né? Num dos diálogos, um dos personagens chega inclusive a se questionar, né? E aí acontece aquelas situações, e alguns devem ter passado por isso, que é aquela ideia de quase morte, quando se chama, porque eles sofrem um acidente, estão alguns no hospital já, e aí começa aquela ideia que algumas pessoas relatam quando estão prestes a morrer, começam por um motivo ou outro a se problematizar, a se questionar, e aí um deles ainda coloca assim, não, mas ainda dá tempo, dá para você tentar retomar a sua vida, e aí um deles diz assim, não, mas eu morri, como é que eu posso voltar? Então há também essa ideia de que algo ficou para ser feito, né? Exatamente. Geralmente os acidentes, quando alguma pessoa sofre um acidente, ela vai para o hospital, ela tem uma crise ali, pode morrer ou não, as pessoas começam a fazer uma reflexão. Vivi bem até agora? Com o que eu me preocupei? Com o que eu deixei de me preocupar? E é um dos aspectos que eu também foco bastante, porque muito do que a gente percebe na nossa sociedade hoje é aquela situação onde o risco aconteceu e onde a pessoa retorna desse risco com uma nova mentalidade, com uma nova índole, por exemplo. Por quê? O lado financeiro, que nem um dos pontos do livro, por mais que ele importe, vai chegar naquele momento onde a pessoa vai perceber que talvez esteja sozinha, talvez tenha muitos amigos, mas os amigos tenham se afastado por motivos de morte, por motivos que se mudaram para outras cidades, e vão ficar naquela reflexão, ok, minha vida foi até aqui, mas a partir de agora eu faço o quê? Tenho que mudar hábitos, tenho que permanecer com os mesmos hábitos? É uma reflexão que faz o leitor, e uma das intenções do livro é o que eu posso mudar na minha vida hoje com essa história. Por exemplo, um dos detalhes do livro é que ele já é classificado como livro 1, o que pressupõe, o que é muito tradicional na organização de tramas, é a ideia de uma trilogia. Por que já começar classificando como um livro 1? Se pretende uma continuidade de que forma? Os personagens seriam os mesmos? A história evoluiria? Ou tu estás pensando em eventualmente trabalhar
um enfoque diferente dentro da mesma temática? Como é que está funcionando já esse pensamento de dar sequência a essa história? Essa história da possessão, eu vejo ela como uma mitologia, porque eu tenho interesse em fazer continuações, não apenas uma trilogia, e sim aonde a história me levar. Por quê? A história desse personagem, como a gente já pode acompanhar nesse primeiro livro, ela tem como é que eu posso falar? Um início na geração anterior a dele. E agora a continuação do livro seria, primeiro para... Isso o Leandro. O Leandro. Ele percebeu que a mãe dele passou por situações parecidas e que a avó dele passou por situações parecidas também. Então existe isto na linha sanguínea dele. A continuação da história visa agora entender como é que o Leandro herdou essa dom, maldição, assim como tentar verificar como ele vai viver a vida a partir de agora. Ele sobreviveu, porém, como é que uma pessoa na nossa idade atual conseguiria lidar tanto com o lado dos vivos como com o lado dos mortos ao mesmo tempo? Seria quase um dom de mediunidade, né? Aquelas pessoas que conseguem se comunicar com espíritos, né? Exatamente. E os próprios espíritas são muito rigorosos nesse sentido, inclusive de uma forma séria, inclusive. Né? Exatamente. E assim como pessoas, eu trabalhei os espíritos também com espíritos bons e espíritos maus. Porque pessoas também têm índoles boas e índoles más. Como a gente foca muito no livro, tem espíritos que querem uma resolução dos problemas que viveram em vida. E eles não conseguem se desapegar até terminar esses assuntos. Nem que para isso eles tenham que atacar o protagonista para conseguir essa liberdade. E é um dos pontos que agora a gente vai ter que entender como ele vai conseguir viver com esses espíritos sempre abordando ele e como ele vai conseguir descobrir por que ele tem esse dom. Nós temos duas situações. Como é que tu conseguiste se apropriar desses conceitos e trabalhar com espíritos? Tu tens alguma ligação religiosa nesse sentido? É espírita? Frequenta os centros? Como é que funcionou a tua compreensão? Ou se dá meramente do ponto de vista teórico? Tu estudaste a doutrina e aí começaste a construir os teus personagens. Eu pesquisei bastante em religiões. Eu fui na religião espírita pesquisar, eu fui na religião budista pesquisar. Então eu peguei toda uma síntese do que seria a natureza, na verdade. A natureza apresentando os dois lados, bom e ruim, chuva e sol, felicidade e tristeza, e coloquei na síntese no livro, retratando a vida como um ciclo, onde o personagem vai passar por momentos bons e ruins. Então demandou certa pesquisa. Foi uma coisa de 6 meses pesquisando. Por isso que eu te perguntei, porque nós já entrevistamos aqui escritores com mediunidade, que basicamente reproduzem histórias vinculadas a mensagens vindas de espíritos e que por um motivo ou tentam se comunicar e o caminho do livro é um dos mais adotados em diversos casos. Tem o exemplo clássico do próprio Chico Xavier, enfim. E por que, por exemplo, a ideia de construir a trama toda em uma família? Por exemplo, tu mesmo usaste o termo que aparece no livro, laços sanguíneos. Quer dizer, porque a herança sanguínea desse ponto conceitual é questionável, ainda que as pessoas muito acreditam, herdou do pai e tal. As pessoas, na verdade, há uma predisposição genética para algumas condições, mas a parte cognitiva, ela vai por um princípio de aculturação, de convivência e de transmissão de conhecimento, né? A parte sanguínea ela é um dos quesitos que mais desafiam o leitor a entender. Porque, como você comentou, a gente sabe que algumas coisas são herdadas, doenças são transmitidas, então é mais ou menos nessa linha que a maldição também começou a passar. Sim. É como se fosse uma aí tu doença. Brincas um pouco com isso. Exatamente, eu brinco com a ciência e com a religião. Se a gente herda doenças, por que a gente não pode herdar algumas coisas de gerações passadas? Aqui na região, aqui já vou dar um spoiler, no futuro do livro eu vou desenvolver bastante na região culturas indígenas, aonde que começou a ter toda essa mediunidade, o que as tribos trabalhavam. Eu já vou ir bem no passado da nossa região. Claro, aí vem os próprios termos, o Campo dos Bugres, aquela história toda que daí é a raiz de Caxias do Sul, dos municípios da Serra, ainda pré-imigração italiana e alemã e todas as outras que vieram, né? Antes bem disso, nos primórdios mesmo. Exatamente, bem nos primórdios, o que existia na região antes dos imigrantes. Sabemos que existiam índios. A cultura dos índios é bem diferente, é uma cultura que valorizava o desconhecido, que a natureza era uma força. E também eu vou começar a dar uma trabalhada nesse aspecto, nas continuações. O livro está datado de 2014, já está há um tempo
no mercado. Como é que as pessoas têm recebido isso? Porque tu corres certos riscos com essa temática. Ao trabalhar um pouco de religião, um pouco de espiritismo, as próprias crenças das pessoas, a ideia da família, que é muito caro, sobretudo a quem vive nessa região da Serra. O brasileiro como um todo valoriza muito a família. As pessoas podem se atrair, mas também se sentirem de um jeito ou de outro atingidas e questionarem, inclusive, a utilização de um raciocínio ou outro. Como é que funcionou essa recepção? A recepção até então das pessoas que já leram está sendo positiva. Vários questionamentos, justamente porque eu misturo o lado financeiro, o lado religioso e o lado científico. Então, para pessoas que têm uma cultura mais religiosa, está sendo um choque. Ele está falando de alguma coisa que envolve meus conceitos. Então, já começa a criar um conflito. E como a gente sabe, falar de política e religião é complicado. As pessoas têm seus conceitos, por mais que elas gostem de ler algo novo, vai ficar naquele embate. Ele está falando de alguma coisa que eu acredito e que eu acho que não é assim. Então, tem pessoas que estão questionando. Esse livro foi lançado em novembro do ano passado, ali finalzinho de novembro. Ainda recente, né? Ele é recente, eu estou vendendo ele, estou com uma boa vendagem. Funciona por horas, apenas por encomendas, mas as pessoas que estão querendo estão comprando a ideia da possessão, lado familiar, o que importa, ou se é o lado financeiro o que importa. Porque de uns tempos para cá tem se desenvolvido muito a ideia da chamada qualidade de vida, em que evidentemente as pessoas não podem abrir mão de trabalhar, estudar, enfim, tudo que compõe o dia a dia, mas aí surge aquela ideia, bom, vamos ter uma alimentação melhor, vamos comer produtos orgânicos, fazer academia, eventualmente guardar um dinheiro para uma viagem nas férias, mas há também a crítica ao extremo disso, em que o sujeito vai dizer, bom, mas eu sou criticado porque eu trabalho muito, porque eu me dedico só aos negócios, à vida profissional, mas eu estou adquirindo coisas, estou dando uma condição financeira melhor para a minha família. E há também aquele outro lado, do sujeito que vai pensar o seguinte, não, mas isso aí também não é tudo, vamos levar uma vida mais hedonista, voltada ao prazer, a curtir a vida, conversar, viajar. Então, como encontrar esse equilíbrio? Porque as pessoas tentam analisar essa situação de uma forma extremada. Um polo mais, de uma vida mais prazerosa, um polo de uma vida um pouco mais sacrificada, mas buscando condições por meio do sacrifício, que é, por exemplo, a concepção do imigrante, de quem veio para cá. O pessoal serrano tem muito essa ideia da conquista, do prazer e da qualidade de vida, eminentemente pelo trabalho. Como estabelecer um equilíbrio nisso? Exatamente. Um dos enfoques do livro é justamente trabalhar essa necessidade do que vale a pena trabalhar, do que vale a pena viver. Por quê? Se passa com uma turma de jovens, na faixa dos 20, 21 anos, que estão herdando dos pais aquela necessidade de sair de casa às 6 horas da manhã para trabalhar, terminar o trabalho e para os estudos, chegar em casa novamente apenas ali perto da meia-noite. Então, de segunda a sexta-feira, uma rotina de trabalho e estudos, resta da meia-noite às 6 para dormir e fica o final de semana para eles aproveitarem. Porém, um dos pontos ali que já começa a focar é até que ponto isso vai valer a pena. Vale a pena pelo futuro? Sim. Mas é um futuro onde tu sempre vai se acostumar a sair de casa cedo e voltar tarde, ou em algum momento da tua vida tu vai ter que, ok, a partir de agora preciso aproveitar. E sim, ele entra em choque com a nossa cultura, porque nós herdamos isso dos italianos e alemães. Temos que trabalhar para termos uma vida melhor. E é bem um dos pontos, porque até que ponto isso é válido e até que ponto, ok, precisamos ter uma qualidade de vida para passar com nossos filhos, com os nossos familiares, que, querendo ou não, a gente pode retratar bem a sociedade de hoje. O que a gente vê nas escolas? Os alunos estão indo estudar, porém com a concepção que os pais têm estou mandando meu filho para a escola para aprender educação, ou a educação vem de casa. Ele vai para a escola para aprender conhecimentos, mas a educação é a escola ou é os pais? Então também já tem uma integração nesse... Exatamente. Então ele cria vários pontos de reflexão. Por ser uma obra de 375 páginas, tem bastantes elementos que estão ali convergindo, que vão ser melhor explorados futuramente. Porém, esse
funcionou como introdução. Vários temas para serem desenvolvidos nas continuações. E o trabalho é árduo. Já que estamos falando em trabalho, quem está acompanhando o nosso bate-papo já pode ter uma noção, pelos próprios diálogos, pela trama construída ao longo da história, vão ficando diversos aspectos em abertos. Inclusive, o livro não chega a ser concluído, embora ali na última página tu escrevas fim. Com interrogação. O próprio epílogo ali, a parte final do livro, que o livro ele tem essa jogada, ele tem um enredo em si, uma introdução e uma conclusão, a grosso modo, mas elas não funcionam daquela forma em que o sujeito vai apresentando o livro. Tu fazes uns recortes de diálogos para que, de uma forma ou de outra, familiarizar o leitor com a própria trama. E aí, quando tu falas em herança, num dos diálogos, um dos personagens que morreram, ele chega assim e fala, mas deveríamos ter aprendido melhor com os jovens. Que eles começam a refletir exatamente aquilo que tu estavas colocando, da forma de vida que os filhos já estavam levando. E aí eles mesmos fazem uma autocrítica e dizem, não, temos que aprender com os jovens. Também é uma nova ótica, né? Exatamente. Às vezes é possível também os mais velhos aprenderem com os jovens, né? Hoje vivemos num mundo com tecnologias, então sabemos que os jovens dominam as tecnologias, mas sabemos que no lado afetivo muitos pais e avós ainda têm aquele costume de domingo de tarde temos que nos reunir para conversarmos. E aí a gente já começa a ver também avós, tios, tias, pessoas com um pouco mais de idade com perfis em redes sociais. Então já começa a fazer as pessoas entenderem que por mais que exista uma tecnologia, existem os lados também afetivos. Como comentaste, eu deixo pontas soltas em toda a história, justamente pensando na continuação. Vários mistérios eu começo a responder, porém eu não respondo completamente, porque eu quero voltar a esses mistérios mais à frente. Nós estamos chegando praticamente ao final do programa. Eu gostaria ainda de te questionar sobre a capa, o porquê da escolha da capa. Quem está nos acompanhando, a nossa produção já deve estar mostrando a imagem. Ela é de uma forma sombria. Nós temos aqui uma casa, um sujeito solitário próximo ao verde e no fundo uma luz incandescente ali, uma lâmpada que de uma forma ou de outra está gerando reflexo. Então ali está, digamos, um ponto de esperança mais ou menos desse lado sombrio. Como é que se deu a elaboração dessa capa? A capa foi um ponto assim que eu trabalhei bastante com a editora, é a Multifoco do Rio de Janeiro, porque eu queria, primeiro, uma casa de condições razoavelmente boas, razoavelmente de classe social média alta, e uma pessoa que a gente não sabe quem é essa pessoa, se ela está ali porque é moradora da casa ou se ela está ali porque ela está saindo depois de uma invasão. Então ela entrou nessa casa porque a casa chamou a atenção. O ambiente escuro é para fornecer aquele aspecto de suspense, de o que vai acontecer, e a luz também trabalha justamente, existe uma esperança no fim. Foi a própria editora que elaborou a capa? A capa foi da editora. A contracapa daí já traz um clarão, né? O foco se dá mais numa das partes aqui. Na sala da casa. E tem um clarão enorme aqui. E o sujeito sentado ao fundo. Então, será que ele interage com esse clarão de esperança ou ele está indiferente a isso? É um dos mistérios do livro. É um dos mistérios do livro. Aí é que está a situação. Às vezes ali estão as soluções próximas da pessoa e a pessoa meio que ignora, finge que não é com ela. Exatamente. Muito do que o foco aqui do livro também mostra é que soluções estão perto. E às vezes o que é necessário é uma mudança de atitude. É por aí. Eu quero te agradecer, acho que quem acompanhou nossa conversa pôde ter uma noção razoável de toda a trama e ficam aí muitas provocações para quem pretende deparar com a história e também um exercício de observação da capa, porque ao observar a capa e a contracapa é possível também compreender bem melhor o que está escrito, sem dúvida nenhuma. Acredito que tu concordes com isso. Sim, também. Com certeza. A contracapa já dá uma ideia do que temos aqui em 375 páginas. Então, Robson, eu quero te agradecer, estamos um pouco além do nosso tempo e fica um espaço para que tu faça as tuas últimas considerações, podemos dizer assim. Muito obrigado pelo convite, agradeço pelo convite do programa Café com Letras. Gostaria de agradecer as pessoas que estão
que têm interesse, que já estão me questionando, querendo o seu exemplar. Agradeço pelo espaço que a TV Câmara oferece. Tem um contato para que as pessoas possam ter acesso? Como é que funciona, se tu quiseres divulgar aí? Tem. Pode entrar em contato comigo por e-mail, é robson_hrs@yahoo.com.nz, que eu respondo os questionamentos. Também só gostaria de agradecer a Academia Biocenter, que foi quem me ajudou a fazer a divulgação do livro. Legal. Eu fiz meu lançamento na academia, então agradeço a todo o pessoal da academia e te agradeço imensamente pelo espaço concedido. Novamente te agradecemos. Então fica a dica para quem quer ler uma boa obra, Possessão, a ponte entre a vida e a morte, o livro do qual tratamos aqui. Conversamos foi com o autor Robson Santos Stumpf. Mais uma vez, obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro. Obrigado.